Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, você acompanha hoje a segunda entrevista da série Jovem Pan e a retomada econômica. E com a gente hoje o empresário Danilo Mag, que é o nosso parceiro aqui da rádio, que é o diretor da Logomed e presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e também Líderes. E o nosso entrevistado é o pecuarista Frederico Marcondes César, que vai falar sobre agronegócio. Frederico Marcondes César também é do ramo da construção civil. Seja muito bem-vindo ao microfone da Rádio Jovem Pan. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Clemente, Danilo, Giovana. É uma alegria poder estar participando com vocês e debatendo a oportunidade, em especial do agronegócio, já que estamos há 40 anos na construção civil. 40 anos na construção e mais o agronegócio, quanto tempo já, o Frederico? São 20 anos. 20 anos, né? E me dá a impressão que o agronegócio é uma paixão muito grande também, porque quem mexe com isso não larga nunca, é igual o radialista, né? É uma cachaça, né? É igual o tirador de leite, né? Tirador de leite. Reclama, mas não sai da atividade. Não sai da atividade, verdade. A pecuária entrou na nossa vida como uma diversificação empresarial, né? E hoje está indo muito bem. O Brasil é líder mundial da produção de proteína, então nós estamos nesse cenário e num momento muito interessante. Agora com você, Danilo. O comando é seu. Fica à vontade. Perfeito. Bom dia, ouvintes da PAN. Bom dia, amigos da bancada, pela segunda entrevista da série Retomada Econômica. Muito feliz de ter aqui hoje o Fred Marcondes César, né? Como a gente já sabe, um grupo bastante conhecido na nossa região. Eu tenho uma pergunta para você, Fred. A gente conhece, as pessoas elas têm bastante contato com comerciantes, autônomos, até mesmo assalariados e empresários de outros ramos. Mas quando se trata do setor agro, a gente tem uma distância natural, porque nós não conhecemos diariamente um empresário do setor agro, e a gente costuma ver muito na mídia aquelas frases: o setor agro é o coração do Brasil, o setor agro é o que move a engrenagem da economia brasileira. Como que a gente tangibiliza isso? Né? Por que o setor agro realmente é a locomotiva do Brasil? E uma outra pergunta: durante a pandemia a gente viu bastante notícia sobre economia, só que o setor agro parece que passou, de certa forma, a margem da crise. Então eu gostaria que você abordasse exatamente esse ponto. O setor agro é o coração do Brasil e por quê? E como se comportou durante a pandemia? Hoje o mercado da carne mundial, quem está ditando a regra é a China, né, que é o grande consumidor. A maior proteína animal, maior produção e maior consumo é a carne suína. Você tem uma ideia, historicamente eles produzem a produção mundial em torno de 105 milhões de toneladas. Depois, na sequência, vem a produção de aves na faixa de 90, 95 milhões de toneladas. Eles falam em carcaça. Pega um frango, aquele frango que você compra, que ele é a carcaça. Então, a medida é dessa forma. E o bovino, a produção é na ordem de 68 milhões de carcaça. A China, que é o grande consumidor, então teve essa questão dessa crise suína na China, a produção suína caiu, de aves cresceu, e o Brasil é hoje o grande exportador tanto de aves quanto de bovinos e de suíno. Então o mercado chinês está ávido por essas compras por conta desse colapso que teve na produção interna. Então o Brasil ocupou esse espaço. Para que vocês tenham uma ideia do rebanho nacional, o Brasil detém o maior rebanho comercial do mundo de bovinos. O maior rebanho mundial é da Índia, mas por questões culturais e religiosas, lá eles não abatem o animal. O Brasil detém 215 milhões de animais, de bovinos, e somos o maior exportador do mundo. E vejam só vocês, o potencial de produção nacional. Nós exportamos tão somente 20% do que produzimos. 80% do mercado de proteína animal de bovinos é mercado interno. Então o Brasil... 80%? 80% é mercado interno. Somos o maior exportador do mundo em carcaça, em quantidade. E exporta 20%. E exportamos tão somente 20%. Então nós temos um potencial de exportação enorme. Um outro fator que a gente coloca sempre também é a questão da produção. No Brasil, eu digo sempre, se nós pegarmos o mapa mundi, a linha dos trópicos, nós temos Austrália, África e América do Sul. África, metade virou deserto, Austrália, metade virou deserto, sobrou América do Sul, um solo, subsolo
temperatura, água na quantidade certa para a produção extensiva. Então o Brasil hoje tem a maior produção, a mais barata e com a excelência de qualidade como a americana, a australiana e da Nova Zelândia. Me permita um gancho aí, Frederico, e com esse caso está vendo no Brasil, dessas queimadas de ponta a ponta, que está desesperadora, isso não levaria o país também ao mesmo caso da Austrália e também da África do Sul, que virá um deserto em razão das queimadas que são feitas de forma sem nenhum controle, sem nenhuma ação do governo, por exemplo? O que nós temos visto, o que nós temos acompanhado, nós temos queimado em todo o mundo. Nós temos nos Estados Unidos, nós temos na Austrália, nós temos na África, mas no Brasil todos estão olhando com lente de aumento. Por quê? Nós incomodamos o mundo, em especial a comunidade europeia, Estados Unidos, Argentina, Austrália, que são os grandes exportadores, os grandes concorrentes. Então eles olham para o Brasil como para poder denegrir a imagem nossa de produção, prejudicar a negociação internacional da nossa produção, olham para nós e citando a queimada. Hoje a Austrália e tanto a África estão com o mesmo índice de queimada do Brasil, mas você não vê falar nisso. Por quê? Porque eles não incomodam. Como também Portugal também, Estados Unidos também, né? Sempre tem que ir lá na região da Califórnia, né? Todo ano o mesmo problema, né? Infelizmente, né? Tem um dado interessante. O Brasil, quando foi descoberto em 1500, nós detínhamos 10% das matas nativas do mundo. Hoje, 500 anos depois, nós detemos 20% da mata nativa, ou seja, nós dobramos porque todos desmataram, todos tiraram. Então hoje sobrou o Brasil. E mais um dado muito interessante e relevante, 63% do território nacional, 63%, isso é dado do IBAMA, do INCRA, é mata nativa, reservas legais, APPs e áreas indígenas. Então hoje o Brasil ficou pequeno, porque você preserva 63%. Isso ninguém fala em lugar nenhum. E a pecuária Isso hoje, é real, Frederico? Isso é real, é dado do IBAMA, dado do INCRA, pesquisadores, eles têm mostrado, mas eles não conseguem ressonância nesse discurso, exatamente por conta disso, porque você tem interesses mundiais fortíssimos querendo denigrir a imagem e a produção nacional. Há mais ou menos 40 anos, a gente sabe que há 40 anos o que dominava aqui o Vale do Paraíba era o gado leiteiro, né? Exatamente. O Vale do Paraíba era uma grande bacia leiteira, com grandes produtores de leite, inclusive criadores nacionais de gado holandês. E hoje o que predomina é o gado Nelore, que é o gado de corte, o gado para carne. Exatamente. E haja vista que você estava, antes de começar a entrevista aqui, que você, todas as suas fazendas de gado estão no Vale do Paraíba. Que dado bacana isso, né? É interessante. Você vê como é que você tem a oportunidade de estar de São Paulo. É interessante que nós vivemos num eixo extremamente industrial, mas você pegar os dados, o estado de São Paulo é o maior produtor de açúcar do país. É o segundo maior produtor de álcool do país, né? A região sudeste, nós detemos o terceiro maior plantel de gados do país. Perdemos para o norte e para o centro-oeste. O sudeste detém o segundo maior. O que acontece com o estado de São Paulo? É a excelência da produção. Então, nós tínhamos a maior bacia leiteira no Vale do Paraíba na década de 50, da América Latina, era o Vale do Paraíba. Hoje, o que aconteceu? Diminuíram as áreas, né? Diminuíram os produtores e aumentaram a produção. Por quê? Melhoramento genética, sanidade, manejo, enfim. Então, a tecnologia chegou no campo, em especial na produção de proteína animal, seja para corte, seja para leite. Aqui eu queria fazer um parênteses, eu acho que a gente entra num tópico importante, que é realmente o futuro do negócio, e você já citou a tecnologia. Então acho que 20% apenas de exportação, e mesmo assim já nos torna o maior exportador do mundo. Realmente são informações muito relevantes. Aí eu pergunto sobre empregabilidade. A gente sempre pergunta aqui na Jovem Pan como que esse setor está empregando pessoas. O setor agro, ele está empregando, ele está demitindo? Se ele está empregando, qual é o tipo de profissional que é valorizado nesse setor? Bom, primeiro, os dois setores que cresceram na pandemia foi o setor da construção civil. Construção civil, nacionalmente, nos últimos 12 meses, ela empregou 110 mil novos funcionários, nos últimos 2 meses, de agosto a agosto. Neste ano, o crescimento é positivo na ordem de 60 mil empregos. E na sequência vem o agronegócio com 17 mil empregos positivos. Então são os dois setores que conseguiram atravessar essa pandemia, mas eu digo sempre que o Brasil é um país de excelência e de oportunidade. Se você, Danilo, Clemente, se você colocar, investir
habitação, transporte, saúde, alimentação, vestuário, que são necessidades básicas do ser humano, e num país emergente, continental, com 230 milhões de pessoas, você não tem como errar. Basta você fazer focado, com qualidade, com preço, né? com distribuição, com excelência, você consegue se colocar de forma tranquila nesse mercado. Tanto é que as áreas que nós atuamos, nós passamos a pandemia, passamos à margem dessas questões. Porque você tem que fazer uma visão de futuro, não uma visão de presente. Presente você se ajusta para você poder avançar. Então, os nossos negócios, nós investimos, crescemos muito nesses últimos 4 anos que foram extremamente desafiadores, né, da economia. Passamos à margem dessas questões porque nós estávamos fazendo a leitura das oportunidades que o Brasil tem muitas. Basta você vê-las, debruçar sobre elas e aproveitar essas oportunidades que diariamente estão colocadas à sua frente. Então, eu tenho uma curiosidade, né? A gente está aqui conversando e, assim, eu percebo que você tem mais tempo na construção civil e no agronegócio. Queria saber por que você decidiu ser pecuarista. Primeiro porque a minha família toda de Guaratinguetá, nós somos criados pelos tios nas fazendas, e quando pensamos em comprar uma propriedade, não era uma propriedade grande, mas estávamos procurando, porque eu queria que os nossos filhos, sobrinhos, pudessem ver uma cobra, ver um sapo, andar a cavalo, né? Então tem aquela convivência. E não ter medo, né? No campo, não ter medo. Nadar num rio, né? Pescar um peixe, claro. Enfim. Mas depois, como surgiram propriedades bastante interessantes na sua localização, no preço e nas suas dimensões, nós tivemos que transformar esse nosso investimento, que era inicialmente lazer, como um negócio. E hoje mostrou-se extremamente rentável. E nós temos um outro braço dentro de nossas empresas, que é o braço de locações também imobiliárias. Pra você ter uma ideia, hoje são mais de 250 apartamentos residenciais locados, com uma inadimplência que não chega a 1%, com a vacância que não chega a 5% desse cenário. Volto a dizer, o Brasil é um país de excelência, um país de oportunidade. Basta você estar focado, olhando para esses cenários, analisando e tendo coragem e fazer os investimentos. Hoje está mais fácil empreender do que há 40 anos? Sem dúvida, porque hoje você tem maiores informações, mais dados, mais números. Eu digo sempre, todas as suas decisões são feitas em cima de números, né? Então, quanto mais números você tem, mais seguramente serão assertivas suas decisões. Quanto menos números, mais distante você estará distante desses acertos. Eu digo sempre que, mas o Frederico, a Marcondes César deu sorte, lançou aquele prédio ali na esquina. Não deu sorte, é que nós pesquisamos, nós avaliamos o cenário, porque poderia ter dado errado, 100% errado. Por que deu 100% certo? Porque os números estão aí, basta você olhar para eles, estudar, interpretar e implementar. Essa é a visão da nossa empresa, do nosso grupo familiar, já há 40 anos no mercado no Vale do Paraíba. Danilo. Excelente. Bom, acredito que a gente tenha mais um tempinho. Vamos falar de tecnologia. Acredito que não temos como falar da série Retomada Econômica sem abordar o futuro dos negócios. E todos os setores têm sido aí, estão evoluindo muito com a tecnologia. Como que a tecnologia está mudando o mercado agro? Bom, a agricultura no Brasil, ela vem já num investimento pesado, a questão de 50 anos, com tecnologia, equipamentos, maquinário, mão de obra. E a pecuária, ela acordou um pouco mais tarde para a tecnologia. Mas não obstante, ela vem investindo pesado nesses últimos 20 anos em tecnologia, em melhoramento genético, para que vocês tenham uma ideia, vocês que estão nos ouvindo. Hoje, você monta um bezerro como você monta um carro. Você escolhe como é que você quer que aquele bezerro nasça. Você pode comprar sêmen sexado de macho ou de fêmea. Você quiser um arqueamento de costela, você põe nesse animal. Se você quiser uma garupa mais plana, você põe nesse animal. Se você quiser que a pelagem venha mais escura ou mais clara, você deposita isso no animal. Por quê? Então o sêmen hoje, os touros são avaliados naqueles itens de herdabilidade que eles transmitem para as progênies. Então isso é feito uma acurácia daqueles itens. Então você compra hoje um animal como aquilo que você quer que venha na sua propriedade. É isso que nós fazemos. Para que você tenha uma ideia, dentro de nossa propriedade rural, hoje, a média de idade de abate de um frango é de 42 dias. De um suíno, 90 dias. A média nacional de um bovino é 48 meses.
Em nossa fazenda, em nosso projeto pecuário, que eu digo que é um projeto de excelência, nós estamos abatendo os animais com a idade mínima de 14, idade máxima de 24. Ou seja, nós estamos abatendo na metade do prazo ou 1/3 do prazo da média nacional. Então é possível você investir em tecnologia, conhecimento, recursos e transformar isso em resultado financeiro e comercial para o seu negócio. Isso explica o aumento do preço da carne e também o melhoramento genético nas propriedades? Não. O resultado hoje da produção é a qualidade. Hoje o mercado paga pela qualidade. Antes, o frigorífico não remunerava. Hoje você abate um boi com remuneração se tiver 4 dias, você tem bonificação, se tiver uma cobertura de gordura ideal, o animal com escassez de gordura você é penalizado, com excesso de gordura você é penalizado. Então você precisa ter uma cobertura de gordura ideal. Por quê? Por que eles remuneram? Porque quando você congela essa carne, se você não tem cobertura de gordura, essa carne rompe as fibras, a carne endurece e escurece. Muitos de nós já comemos aquela carne escura, dura, porque ela não tinha cobertura ideal. Então, ao você produzir um produto em que o frigorífico deseja, que o mercado deseja, que o mundo deseja, você é remunerado. Então, hoje eles pagam pela qualidade e pela produção. Um ponto bem importante também, né, Frederico, é a questão do maltrato aos animais, e isso vem evoluindo muito. E tem um conceito no mercado agro chamado de sanidade animal. O que é isso? Isso, maltrato na hora do abate, seria isso? Criação, abate, geral, né? Você tentar dar uma qualidade de vida para o animal nas fazendas. Pra você ter ideia, a nossa preocupação, nós há alguns anos atrás contratamos um professor renomado nacionalmente chamado professor Borba, que ele cuida da doma racional dos animais. E é interessante, os animais, eles entendem, porque pro animal, ele é a presa, você é o predador. Então, esse paradigma você precisa quebrar no animal. Como? Você não pode agredir o animal, você não pode dar choque, você não pode bater. Como é que nós fazemos a condução dos animais hoje em nossas fazendas? Com bandeirolas. Você sinaliza, o animal sabe para onde ele deve ir. Uma outra coisa, você nunca deve olhar no olho do animal. Sempre você olhar de lado e tal, você sinalizou, então o animal vai. Então ele segue, então ele entende que você não está ali como predador, certo? Uma outra coisa, todas as vacinas, seja de protocolo nacional, exigência dentro da lei, ou da fazenda, que é vermífugo, brucelose, tuberculose, nós fazemos esses protocolos. Questão de nutrição também, a mineralização, ou seja, o sal para os animais, que é de fundamental importância para que o rumen dele produza, ele coma e consiga converter o máximo possível daquela ingestão dele em proteína animal. Então você também tem que fazer toda a mineralização correta. Então, e mais importante, preparar a equipe, qualificar a equipe, porque sem eles nós não conseguiríamos nada e não chegaríamos a lugar nenhum. Então é importante você não olhar somente a sanidade, a qualidade do animal, mas você também olhar a qualidade da equipe e dos funcionários. Aí, isso você forma um elo, você fecha esse ciclo e você obtém o resultado desejado. Ou seja, temos uma aula aqui hoje de como produzir carne, né, Frederico? Parabéns. E dá para curtir aí, com toda essa correria, como empresário, na construção civil, na criação de gado, curtir a fazenda e curtir os animais. Você tem 4 fazendas aqui no Vale. Ainda dá para pescar um peixe, ver um sapo. Total de mais de 4 mil cabeças, é isso, né? São 4 mil cabeças. Nós fazemos 2.600 inseminações artificiais por ano. A estação de monta, que a gente fala, é a estação das águas, que você desafia as vacas na que começa agora, né? Começa agora de novembro a fevereiro. Então, na nossa propriedade são 4 mil animais, nós inseminamos 2.600 animais, nasce aproximadamente 2.000 animais em 4 meses, temos um confinamento de 1.200 animais, mas que eu digo sempre a todos e digo aos nossos sucessores, que são os filhos e sobrinhos que estão chegando na empresa. Se você não quiser trabalhar nenhum dia na sua vida, faça o que você goste, que você não terá a sensação do trabalho. Será sempre uma alegria e um prazer. Então, eu não consigo ver isso como um desafio, como uma coisa extenuante. Eu vejo com bastante prazer, com bastante alegria, porque você vê que aquilo que você está fazendo, você está conseguindo obter resultado. Essa é a satisfação nossa diária ao final do dia, quando você põe a cabeça no travesseiro. Muito obrigado, tenha um bom dia. Está aí mais uma entrevista aí da sua Jovem Pan e a retomada econômica hoje com o pecuarista e também empresário da construção civil, Frederico Marcondes César, a quem agradecemos. Tenha um bom dia. Bom dia a todos, estou sempre à disposição. Um abraço. Bandeiro, obrigado. Obrigado, Clemente. Até semana que vem. Até semana que vem, próxima terça-feira.